está de volta com mais um episódio. E estamos aqui pra falar sobre jogos, porque estamos com mais um Upando, segundo Upando. Esse é o segundo Upando, Cardoso? Eu tô errado? Pô, não, acho que não. Não? Acho que é o terceiro? Não, acho que é o segundo, mano. Que isso, pô? Tô verificando ao vivo aqui. É o segundo, pô. O último foi o Dead Space, Like a Dragon Machine e o Kirby. Olha só. Tá bom. O tempo passa rápido demais. Não sabe do próprio podcast, tá vendo? Amigo, eu produzo tantos podcasts por semana que eu não lembro nem mais meu nome. É verdade. Mas hoje vai ser o melhor Upando, entendeu, Cardoso? Essa aqui é a diferença. A gente vai falar, sabe de quê? Baionetinha. Só isso. Podia ser o podcast inteiro sobre Baionetinha. Ah, seria muito legal. A nossa retenção ia ficar super alta até o final do episódio. Mas sabe o que acontece? É porque hoje as pessoas elas vão perceber o quanto elas foram injustas de não dar atenção pra esse jogo. Porque caralho, moleque, esse jogo é foda, mano. Mas, ô Coelho, eu não acho injustiça não, sabe por quê? Pô, por exemplo, você é gamer. Você é gamer. Já começou errado por aí. Aí, vacilo, moleque. Tenta se imaginar gamer, vai. Caraca, 10 horas da manhã o Dan já vem ofendendo assim, porra. Não, é só uma suposição, pô. Não quero ofender ninguém. Ah, tá, ufa. Digamos que você seja gamer, vai. Aí você vai e compra o FIFA 23. Aí você joga e, porra, tu não gostou do FIFA 23. Tu achou uma merda, o jogo não é legal e tal. Já sei onde isso tá indo. Cardoso, bane o Dan. Fala, Dan. Bane Dan, né? Aí vai e sai o novo EA Sports lá, que eu sei lá qual é o nome, que não é mais FIFA agora. EA FC, uma coisa assim. É o FIFA sem FIFA, né? É. Aí você vai comprar, Coelho. É a mesma desenvolvedora, a mesma coisa. Pô, é futebol, não sei o quê. Tu vai comprar? Não, mas aí, Você não gostou do FIFA 23. Tipo assim, você é um amante de games e futebol. Como todo gamer. Olha, pensa o seguinte. Só que eles não lançaram o FIFA 24. Eles lançaram, tipo, o FIFA Street, entendeu? FIFA volta. Ele era diferente. Ele era tipo um NBA Jam. Isso aí era um modo de jogo dentro do FIFA normal, pô. Porra, mas aí era um modo de jogo secreto. A gente tá fazendo um paralelo muito maluco aqui. Você tá sendo muito racional, cara. Mas vem cá, a gente tem coisa pra falar antes de falar isso, né, gente? Vocês estão aí, ó, atropelando processos aí, né? Não, eu quero saber se o Coelho gamer, dessa realidade que a gente imaginou aqui agora, compraria o... Olha, eu não compraria, Dan. Tá vendo? Não compraria. Mas eu estaria sendo injusto, porque o novo FIFA NBA Jam é muito melhor do que o FIFA anterior. E eu dei esse mole, entendeu? Você acha que ele apresenta um futebol raiz, um futebol moleque? Exatamente. Entendi. Fala, Cardoso, o que a gente tem que falar aqui que a gente não falou? Cara, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, Starboy. Espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz com mais um episódio do Up. Segundamente, você tá bem, Dan? Eu tô ótimo, porque esses dias mesmo o Starboy elogiou o nosso Disque Up. Fiquei feliz. Um beijo pro Starboy aí. Caraca. Eu fico aguardando as análises do Starboy. Altos elogios. E, mano, eu tô rindo muito com os comentários que o pessoal tá deixando no Spotify, moleque. Todo dia eu entro lá pra ver se tem algum novo. É muito bom. É uma pérola melhor que a outra, na moral, cara. Vocês são incríveis. Não, e a melhor parte de poder aprovar ou desaprovar o que entra é porque a gente pode deixar só os melhores comentários, entendeu? Não que a gente faça isso, né? Que a gente, não que a gente faça isso. Jamais. Longe de nós. Caraca, eu nem sabia, tá vendo? Eu tô perdendo os comentários ruins. Não acredito. Não, mas não tem porra, comentário não ruim, tem, pô. pô. Não tem. Não, realmente não tem. Mas tem uns comentários meio, tipo, sem pé, sem cabeça, tá ligado? Que aí eu deixo pra lá. Mas enfim, você tá bem, Coelho? Estou animado, estou animadíssimo, porque virarei japonês em breve, novamente. Aí, ó, vocês vão parar de falar que eu estou mentindo. Coelho no Japão vai estar no Japão, entendeu? Parar de falar que eu sou uma fraude. Mas quando você voltar, você vai voltar que tá no Brasil? Tipo assim, Coelho no Brasil? Eu vou ter que mudar, né? Porque senão perde o apelo. Pô, Coelho, eu acho que você tem que fazer um anúncio pra essa sua viagem, assim, do tipo, Coelho no Japão retorno, tá ligado? Aí você faz estilo Rambo 2, assim, tipo... Ele está de volta. Sabe, alguma coisa assim. Caralho. Porra, e depois fala que eu que sou o gênio do marketing. Nem tinha pensado nisso, moleque. Vou fazer. Beleza. Vou fazer. Mas, Coelho, o primeiro vídeo que você tem que postar tem que ser uma clickbait. Finalmente voltei a ser no Japão. Pronto, é isso. A ser no então Japão é foda, né? Voltei pro Japão. Só bota isso no clickbait. Voltei pro Japão. Que aí vai todo mundo achar que você tá morando lá, entendeu? O clickbait vai ser deixar de ser uma fraude. Caralho, muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora com ele no Japão, está no Japão de verdade. É isso. E você, bom, Cardoso? Você tá bem, Cardoso? Tudo tranquilo, tudo na paz. Tô aqui animado que a gente vai gravar duas coisas. Uma agora e uma eu e o Dan. Depois a gente vai gravar o Versus. Olha aí. Versus, caralho. que é o quê, ó? Programa exclusivo só pros assinantes. Então, gente, olha só. Up a R$5 você já tem acesso ao Versus, que é o nosso programa que a gente debate coisas completamente úteis pra história da sociedade. Coisas como qual é o desenvolvedor de games mais bonito do planeta Terra. Então, por favor, Up a R$5.
vai lá, R$5 por mês, você ajuda a gente. E o Disque Up só acontece quando a gente bate nossa meta. Então ajude a gente a bater essa meta todo mês aí pra gente fazer o Disque Up. Programa que saiu na semana passada, que tá sendo muito elogiado aí. Então, por favor, cheguem junto. É sobre isso, então... Viu como é que eu tô animado, Dan? Olha só a quantidade de coisas que eu falei em 1 minuto. É verdade, tô gostando de ver. Essa vai ser difícil. O Cliff Bleszinski, ele tá, tipo assim, só pra saber se ele tá na... Eu não sei nem quem é esse maluco. Pô, do Gears of War, mano. O maluco é igualzinho o cara do Nickelback. Vamos dar uma Qual é o foto. nome dele? Cliff Bleszinski. Caralho, manda a foto aí, realmente, porque digitar isso... Ah lá. Cara, mas o que o Nickelback tem a ver com isso? O que tá acontecendo? Porque ele é bonito, pô. É, pô. Que isso, cara? O cara do Nickelback é bonito, vocês estão de sacanagem. Pô, Né? tu não acha Ué, não? se a Avril Lavigne acha ele bonito, ou achou ele bonito, ele deve ser bonito. Mano, ela percebeu que ele não era bonito e aí foi embora, entendeu? Cara, você sabe com quem a Avril Lavigne foi casada? Pra você falar sobre homem bonito? O cara do Nickelback é muito bonito perto do maluco que ela foi casada. Com quem que ela foi casada? Ela foi casada com o vocalista do Sum 41, que é um maluco, mano, que puta que pariu. Caralho. O maluco do Nickelback é top, tá ligado? É que o maluco do Nickelback é sósia do Nicolas Cage, né? Então, aí. Vamos falar de videogame, gente? Vamos falar. A gente hoje, ó, nós temos 3 jogos pra falar. Vamos falar do Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Nome grande, né? Dead Island 2. Vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre os remakes lá do Advance Wars, que é o 1+2, reboot, sei lá mais o que. Boa. Bora falar de videogame com ele. Vamos nessa. Mas olha só, Ah. vamos puxar o tururu aqui, mas fiquem aí, não pulem, porque a gente tem uma mensagem muito importante pra vocês agora. Então vamos lá, Zabuzeta, por favor. Pô, saiu o Power Ranger lá da Netflix, né? Nem vi ainda. Você Eu já viu? também não vi ainda. Vamos nessa então? Vamos nessa, Bora. então. Vambora. Bom, olha só, galera, a gente vem falando aqui sobre como entrar na área de tecnologia tá ficando cada vez mais comum. Sabemos que nossos ouvintes têm interesse em desbravar esse mercado. Muitos estão na dúvida em qual caminho trilhar, e outros já estão trampando com isso e querem se aperfeiçoar. E com a Alura ficou mais fácil, querido e querido ouvinte. Isso porque a Alura não é a maior escola de tecnologia à toa, né, Cardoso? São mais de 1.200 cursos que te levam a diferentes formações na área, com as escolas de programação, mobile, design, data, science, marketing digital e muito mais. Bom, faz o seguinte aí, galera. Pô, rapidinho aí, ó. Se liga na descrição desse episódio e enquanto você escuta a gente, já clica no link de destaque e vai lá aproveitar os 10% de desconto na matrícula, pô. Se matriculando, você tem acesso a todos os cursos e é só escolher o caminho que você vai trilhar. E se você tiver na dúvida, dá uma olhadinha nas formações. Tem desde cursos voltados totalmente para programação, como cursos específicos para quem quer aprender pixel art e até design de jogos, por exemplo. Então, ó, a dica já foi dada. Link na descrição e Alura no coração. Vai lá, pô. Agora que vocês já ouviram o recado da Alura, essa maravilhosa, perfeita, beijos pra você, Alura. Gente, vamos falar sobre Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Vem cá, eu preciso primeiro saber qual é o nível de experiência que vocês tiveram com esse jogo, Dan. Tá, eu joguei muito pouquinho, cara. Joguei o início, fiquei muito impressionado com o quanto ele é bonito. Ah, isso ele é. é bem bonito, a jogabilidade é interessante, mas eu não fui adiante, não. Eu tava jogando outras coisas aqui por causa do nosso querido podcast. Mas por que você tá perguntando? Pra saber o quanto você vai poder me julgar por ter gostado desse jogo, que as pessoas deram hate antes dele ser lançado, entendeu? Ah, não, mas eu tô aqui pra ouvir, eu quero saber sobre o jogo. Entendi. E você, Cardoso? Eu não, eu dei hate antes de ver o jogo, antes de lançar, antes de jogar, porque eu nem joguei. Então, tipo assim, tenta me convencer ao contrário de que esse jogo é meio pai. Eu vou tentar te convencer. Olha, eu vou te dizer que eu não julgo vocês, porque quando eu joguei... Calma. Por que tu achou meio paia, ô Cardoso? Eu falei pra você que era meio foda-se, né, mano? Porra, tipo assim, depois do Bayonetta 3, que foi um jogo meio mais ou menos, vinha esse jogo aí, tipo assim, visão isométrica. Ah, sei lá, eu achei meio tosco. Não gostou de graça, né? Não gostei de graça, pô. Tá tudo bem, às vezes a gente vai acontecer isso. Beleza. Do que se trata, Coelho? Explica pra gente, do que se trata Bayonetta Origins? Olha, o Bayonetta Origins, como bem o nome diz, ele é a história de origem de Bayonetta. E eu acho um pouco estranho, porque ele parece não saber muito bem pra onde que ele tá mirando em termos de público. Porque definitivamente não é um jogo feito pro público-alvo de Bayonetta. Pro público cativo de Bayonetta, tipo os fãs que gostam da lore, gostam da história. Cara, é lógico que ele é um jogo que vai se aprofundar ali em contar como que a Bayonetta se tornou a Bayonetta. E é muito bonitinho, mano. A conclusão é muito fofa e ela tem a ver com algo que a gente já tenha visto no início do jogo. E a conclusão meio que resolve isso de uma forma bem interessante. É muito fofo. Então, assim, pra quem gosta da personagem, pra quem realmente gosta daquele mundo, vai gostar do jogo. Agora, pra aquelas pessoas que veem o Bayonetta, porra, que jogo massa, véi, tá ligado? Pô, é hack and slash pra caralho.
caralho, é mulher peituda, ficando pelada. Jesus, vou jogar. caralho. Bayonetta Origins não é sobre isso. Olha quem que é o criador de Bayonetta, mano. É o Hideki Kamiya, o maluco mais, tipo, dessa vibe que existe no Twitter, pelo menos, entendeu? E não é só sobre isso, ele é muito pica. A Bayonetta é uma personagem incrível, mas à primeira vista, o Bayonetta tem meio que o público-alvo da personalidade do Hideki Kamiya, pelo menos ao meu ver. Você só percebe que não é sobre isso depois que você se aprofunda no jogo. E o Bayonetta Origins é pras pessoas que realmente se aprofundaram e que gostam disso, porque visualmente ele não se parece nada, em termos de história ele é bem diferente também. A gameplay também, né? A gameplay é completamente outra coisa, né? Completamente diferente. Sabe o que eu acho, Coelho? Eu tenho o sentimento de que o Switch, ele se tornou um terreno tão fértil pra videogame em geral, pra jogo, que meio que os caras se permitiram fazer um negócio tão diferente, sabe? Eu acho que em outros tempos eles não lançariam esse Bayonetta super alternativo, assim. É uma certa ousadia, assim, sabe? Lançar um Bayonetta tão diferente após um Bayonetta tradicional, né? Que foi o 3. Eu acho que o Switch proporcionou essa possibilidade, como outras possibilidades que a Nintendo vem fazendo de trazer franquias como Wario e tal, e coisas assim. Tenho essa impressão, não sei se você concorda. Eu acho que você tá certo. Eu acho que, inclusive, como ele é um videogame que conseguiu atrair muitas pessoas também pra jogar os jogos indies, eu acho que esse jogo, apesar dele não ser um jogo indie... Tem a vibe, né? Ele tem essa vibe. Ele abriu um pouco o coração das pessoas pra poderem experimentar. Principalmente porque ele tem uma demo, e a demo desse jogo é muito boa. Essa eu acho que muitas pessoas jogaram, né? Eu acho que vale a pena as pessoas, inclusive, jogarem a demo, porque você, depois de jogar, você pode continuar a história. A barreira de entrada dele é grande, porque ele custa 300 conto. Ele é um jogo a preço cheio, sabe? Depois que você termina, você entende isso. Mas você olhando assim, você não enxerga a profundidade que esse jogo tem, sabe? Basicamente, cara, ele conta a história de uma Bayonetta que ela não é a Bayonetta que a gente conhece. Então, ela não é uma lutadora, ela é muito jovem, ela não é confiante, ela é amedrontada e ela meio que segue o instinto dela. E a história do jogo, basicamente, é o Cheshire, que é o gato que é muito presente no terceiro jogo, né, do Bayonetta 3. Ele é a pelúcia da Bayonetta. E ela tem essa pelúcia junto com ela ali. E ela acaba invocando uma magia que dá errado. E o demônio, porque ela invoca demônios, né? E o demônio que ela invoca meio que não consegue voltar pro inferno, fica preso na pelúcia dela. E aí, os dois personagens têm objetivos distintos, né? Ela quer salvar a mãe dela, se reconectar com a mãe dela, porque a mãe dela e o pai dela ficaram presos em lugares distantes, porque eles são de clãs diferentes, né? Umbra, que são das bruxas, e o Lumen, que a gente viu bastante no Bayonetta 2. E aí, eles meio que foram exilados porque eles tiveram esse relacionamento e a Bayonetta ficou órfã sendo cuidada pela Morgana, né? Que é a cuidadora dela lá. Tipo, a madraça dela parece uma madraça de Disney. Ela é super rígida, só que ela ama muito a Bayonetta. Não é má, assim. Ela é só muito rígida porque ela sabe que a Bayonetta vai ter que enfrentar muitas coisas no futuro dela. Inclusive, esse jogo ele tem uma vibe de conto de fadas, né? Toda a forma como ele conta a história, a direção de arte dele, né? Aquela coisa do livrinho e tal. É uma vibe bem tipo Disney, assim. Mano, você gostou disso? Eu achei que encaixou muito bem, assim, com o que o jogo queria passar. Pô, eu achei muito legal, cara. Eu achei que foi uma quebra muito legal do que a gente tem a esperar por Bayonetta, porque eu acho que esse jogo mostra que eles querem expandir a franquia pra frente, atraindo uma galera diferente, sabe? O final de Bayonetta 3 também meio que dá a entender isso, né? Que eles vão continuar com a franquia, mas de uma forma talvez diferente do que a gente veio a ficar acostumado no Bayonetta 1, 2 e no início do 3. E esse lance do livro escancara o fato de que Bayonetta Origins é um Shrek-like, né? Caralho! Incrível. Caralho, velho, tudo que eu não esperava ouvir. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O Daniel nunca tinha visto Shrek. E aí eu julguei ele até o fim, falando assim, cara, como assim tu nunca viu Shrek? Tu tá perdendo uma grande parte da nossa cultura, da nossa vida. Aí Daniel viu Shrek e agora ele tá apaixonado por Shrek. Porra, Shrek é muito bom, mano. Eu só queria falar sobre o poder do Shrek. Shrek é muito foda. Inclusive, se vocês já jogaram jogos do Shrek no passado, vocês vão ver que tem algumas conexões com Bayonetta Origins. Olha aí. É sério? Mais ou menos. É que tem jogos do Shrek no passado que você tinha que, às vezes, controlar dois personagens ao mesmo tempo. Entendi. Mas vai, continua falando da história. Não, então. Ela quer se aventurar em uma floresta perdida lá, porque ela é meio que atraída por essa floresta. Ela tem um sonho que ela vê um personagem que fala pra ela que se ela for nessa floresta, ela vai conseguir o poder necessário pra salvar a mãe. E ela só quer isso. Só que aí o Cheshire, que é o gatinho de pelúcia dela, ele só quer voltar pro inferno, mano. Só que ele não consegue, porque ele tá preso junto com ela. Então é legal, porque a princípio ele realmente não gosta, ele rejeita ela. E ela só fica tipo assim, ei, não, peraí, eu sou legal, sabe? Deixa eu tentar te ajudar, mas você vai precisar confiar em mim. E ele não quer confiar nela. Então é legal a relação que eles vão criando entre si. Porque basicamente o jogo ele gira em torno de 4 personagens, né? Que é a Bayonetta, o Cheshire, e aí um personagem que ela nunca encontra,
que ela só encontra muito depois, e a Morgana, que também encontra em poucos momentos. Tem também a Jane, né, que tá até na demo, mas também você encontra ela em poucos momentos. Mas assim, os diálogos principais são entre as 3 personagens e eu acho que eles conseguem desenvolver isso muito bem. E a narradora, né, que conta meio que a história através dos contos de fadas. Coelho, pergunta importante. É canônico? É 100% canônico. Eles, inclusive, desenvolvem um pouco mais a relação entre a Bayonetta e a Jane, né? Porque mostram elas na infância, de novo. É super canônico. E a gameplay, cara? A gameplay, tipo, eu cheguei a jogar um pouco, né? Eu senti uma vibe meio... aquele jogo lá do Joseph Ferris, o Brothers, A Tale of Two Sons. Ah, sim, sim. Não tem uma vibezinha, assim? Porque você controla os 2 personagens ao mesmo tempo, né? Ele não é co-op, né? É, ele não é co-op. Uhum. Cara, antes de te responder, me diz uma coisa. Você ficou confuso com os controles ou você achou intuitivo? Achei intuitivo até. Assim, eu não fui muito longe, né? Não sei se depois ele dá uma escalada, assim, mas pelo menos de início eu achei intuitivo. Você não achou, não? Eu achei confuso no início. Quando eu comecei a jogar, eu tava tendo dificuldade com os controles do jogo e demorou um pouco pra eu me acostumar. Porque você realmente controla os 2 personagens em batalha, às vezes ao mesmo tempo, mas você pode separar eles completamente e controlar cada um deles com um analógico. Só que quando você tá, tipo, na exploração, tem uma parte do controle que você usa pra um e outra parte que você usa pro outro. E quando você tá na batalha, é um pouco diferente, porque o Cheshire, ele meio que toma um pouco mais de inteligência artificial enquanto você luta. Um pouquinho mais. Você ainda controla os 2 ao mesmo tempo. Só que, cara, você tem que dividir muito o seu cérebro, entendeu? Porque realmente você tem que estar controlando a Bayonetta junto com ele. Porque a Bayonetta, ela tem algumas habilidades e ele tem outras habilidades distintas. Ele é muito forte, então ele consegue quebrar coisas, quebrar parede pra você conseguir explorar. Ele consegue subir em alguns lugares. E ele também ganha habilidades próprias que vão te ajudar na exploração ao longo das diferentes coisas que o jogo vai te apresentar. Eu não quero ficar entrando muito em spoilers aqui, assim, mas basicamente você vai toda hora encontrar um tipo de trava nova no ambiente e aí você vai precisar de uma habilidade nova dele ou de uma habilidade nova da Bayonetta pra conseguir destravar isso, né? Zelda, é você? É bem isso, assim. O jogo, ele é muito diferente do que o Bayonetta tem. E a exploração dele é muito diferente da exploração de Bayonetta 3. Não tem nada a ver. Ele é muito menos sobre o combate. Ele ainda tem um bom combate, tá? E ele é muito mais sobre o puzzle e a exploração. Bem mais Zeldinha-like mesmo, assim. Essa gameplay de você controlar os 2 personagens ao mesmo tempo e mapear o controle pra cada personagem, né? O mesmo controle pra cada personagem. Eu acho isso muito interessante. Você disse que no início você não achou tão intuitivo. Eu me lembro quando eu joguei o Brothers pela primeira vez, eu demorei muito pra conseguir me acostumar que, tipo, tem momentos do mapa que os 2 personagens ficam tão distantes que você tem que, tipo, olhar pra um lado da tela, olhar pro outro lado da tela, assim, e no momento que você olha pro outro personagem, você para de olhar pra um. É tipo assim, você tem que ter um domínio do espaço ali, sabe? Pra poder conseguir controlar os 2 personagens. No Bayonetta, como eu disse, eu não avancei tanto, mas até onde eu joguei, eu senti que isso funciona melhor, assim, sabe? É como se eles tivessem bebido um pouco dessa ideia, mas apuraram, assim. Então, talvez pra quem nunca jogou o Brothers, acho que seja uma coisa muito diferente, assim, né? Eu não me lembro de outro jogo que faça isso desse jeito, assim, tão preciso, assim. Star Fox Zero, né? Você tem que controlar 2 coisas ao mesmo tempo. Porra, mas aí faz mal, né? Lembra do Astral Chain? O Astral Chain meio que faz isso também, né? É verdade. O Astral Chain, porra, excelente exemplo, cara. É verdade. É um bom exemplo. E, inclusive, também é feito pela Platinum Games. Eu acho que eles melhoraram até a forma com que eles fazem esse controle de 2 personagens ao mesmo tempo. É que, cara, eu não sei se é uma dificuldade pessoal minha, mas eu tô enfatizando isso porque eu quero que as pessoas, se sentirem isso, saibam que elas vão superar isso e elas podem continuar jogando o jogo, entendeu? Porque depois você meio que desbloqueia a metade esquerda do cérebro, a metade direita do cérebro e fica muito recompensante. Porque logo no início do jogo você já vê uma pequena fagulha de como você vai controlar os 2 ao mesmo tempo na exploração. Em algum momento ali no início do jogo, você já começa a usar o poder da Bayonetta pra, por exemplo, parar um inimigo no tempo, enquanto o Cheshire desce o cacete nele, sabe? E dá porrada pra destruir aquele inimigo. E ao longo do jogo isso vai se expandindo, cara. E é muito legal porque no início do jogo, o próprio combate ele é muito mais limitado. Mas depois, no final, você tem muito mais opções de combos, opções de magia. E ele mistura um pouquinho o combate de Astral Chain com o combate de Final Fantasy Crystal Chronicles. Vocês já jogaram Final Fantasy Crystal Chronicles? Não, nunca joguei. O Crystal Chronicles, ele tem uma mecânica de você usar o poder, tipo Blizzaga. Você segura o botão e aí ele meio que casta o poder e você usa uma mira que tá no chão pra mirar aonde você quer soltar aquele poder. No Bayonetta você faz isso nos ambientes e um pouquinho também no campo de batalha, mas principalmente nos ambientes, né? Que também tem inimigos nos ambientes, que ficam parados assim, que você tem que destruir com o Cheshire, fora das batalhas que às vezes você entra, tipo, num campo de batalha mesmo, onde você só faz aquilo. E aí você usa esses poderes dessa forma e entra um minigamezinho, e aí você tem que completar
completar um minigame pra você acertar o seu poder, porque ela ainda é uma maga meio que inexperiente, então ela tem esse desafio que ela pode errar essas magias, entendeu? Maneiro. E, Coelho, como é que funciona a exploração do jogo, as fases, assim? Por exemplo, você falou mais cedo sobre quebrar paredes e explorar o cenário. Isso me passa uma vibe meio dungeon crawler, assim. Eu acertei nesse feeling ou não tem nada a ver? Não, é bem um dungeon crawlerzinho mesmo, só que... É mesmo? É, com bastante puzzle, porque você vai vencendo alguns desafios, aí você vai pra próxima área, e o jogo te surpreende muito, assim, porque você entra nos rifts temporais que funcionam meio que como as shrines, ou, sei lá, desafios dentro daquele mundo que não são exatamente o mundo que você tá explorando, é algo que tá lá dentro. Entendi. E à medida que você vai avançando, você vai encontrando lugares cada vez mais loucos, cara, e aí você tem que coletar meio que umas orbes que você tem que entregar pra esse personagem que você tá tentando encontrar, pra você liberar o mundo de uma ilusão, né? São ilusões que você encontra nesse meio do caminho. E cara, se o visual do jogo já é bonito, quando você entra nessas ilusões, vai virando uma loucura interdimensional, uma parada universal que, caralho, tu não espera, e é muito bonito, cara. Eu fiquei muito surpreso, e é nesses momentos que você vê que não é um jogo indie, cara. É uma parada que realmente teve um investimento gigantesco ali de polimento pra ficar coeso com o resto da arte do jogo, mas também cheio de efeitos e cheio de partículas e com elementos complexos acontecendo na tela, e tudo sem bug, sem problema acontecendo, sabe? O jogo, ele tem várias fases, né? Eu acho que... Quantas horas eu levei pra zerar, mano? Acho que umas 14 horas. Eu acho que dá pra fazer menos do que isso. Mas é mais ou menos por aí. Importante isso. Né? Não é tão longo, né? Não é tão longo, mas... Porque depende do nível de habilidade de cada jogador. Porque à medida que você vai avançando, o jogo, ele também vai ficando mais difícil, tá? Ele não vai ficando facinho igual só no início, não. Eu achei ele até meio dificinho no final. E você tem um sistema de evolução... Porque, assim, no Bayonetta, você meio que evolui as armas, né? Principalmente, assim. Você vai melhorando os mecanismos da Bayonetta pra lutar. Nesse jogo, você tem 2 personagens a seu dispor. Você evolui esses 2 personagens de alguma maneira? Sim. Tem uma progressão, assim? Sim, não é sobre armas, é mais sobre as magias, né? Porque a Bayonetta, ela meio que tá se tornando uma bruxa. Então é muito mais sobre o que ela aprende pra si do que o que as armas delas vão fazer. E ela só tem um demônio, né? Que é o Cheshire. As armas da Bayonetta, principalmente no Bayonetta 3, são sempre demônios diferentes, né? E nesse caso, o Cheshire também vai aprendendo habilidades novas. Ele vai ganhando poderes elementais que você vai adquirindo ao longo do jogo. E esses poderes elementais você usa tanto pra derrotar inimigos que você vai ter certas vantagens utilizando os poderes elementais corretos, quanto também pra poder explorar. Então, uma mesma habilidade que você ganha sempre vai servir pra o puzzle da batalha, que é a estratégia que você vai utilizar pra derrotar os inimigos com mais proficiência, quanto os puzzles naquele mundo. Então, você nunca vai ganhar um poder que vai te deixar mais forte. Ele te ajuda a explorar e a conseguir encontrar áreas secretas, o que é muito legal também. Se você quiser explorar bastante daquele mundo, você vai encontrar áreas secretas, você vai ter contato com outros personagens que vão te ajudar a fazer side quests. Ele é bem completinho, né? E você vai evoluindo também a vida da Bayonetta e os itens que você consegue que vão te ajudar em batalha. E você tem um sistema de crafting também dentro do jogo, que os itens que você vai coletando, você pode utilizar pra, fazer poções, fazer coisas que vão aumentar o seu poder temporariamente. Isso tudo você vai utilizar dentro da batalha. E é isso que vai deixando ele cada vez mais complexo e mais recompensante. Porque quanto mais você se aprofunda nessas mecânicas diferentes, a de fazer itens, os diferentes elementos que você pode ter das magias que você pode usar dentro da batalha, o quanto você vai usar o Cheshire e quanto você vai usar a Bayonetta, você vai conseguindo fazer um quebra-cabeça gostoso ali de se sentir dominante daquilo tudo e detonando os inimigos. Legal. Entendeu? É por isso que a dificuldade do jogo é recompensante, eu achei. Mas é meio dificinho se você não dominar esses elementos todos. Eu tenho uma última pergunta antes de você dar um veredito. Ele tem backtracking? Porque você disse que você vai pegando habilidades, né? E essas habilidades vão possibilitando você avançar. Porque é aquilo, tem sempre um bloqueio pra você poder evoluir e avançar. Mas ele faz esse retorno ou não? Ele é mais na vibe Zelda mesmo, assim? Tipo, Zeldas antigos, no caso. Cara, ele tem sim, um pouquinho. Mas o jogo não pede muito pra você fazer isso. Porque você se sente muito compelido a avançar na história, que ela é muito linear, sabe? Ela não é uma história que vai depender de você voltar em muitos lugares pra você continuar avançando. Mas assim, ele tem tipo assim, uma porta que você só consegue abrir com uma habilidade específica que você vai pegar daqui a... Ele tem. Ah, entendi. Tem certas coisas que você vai encontrar, você não vai conseguir passar, e aí você vai encontrar uma coisa mais pra frente, você vai falar, e se eu voltar ali? Aí você vai encontrar um item especial, ou desbloquear uma parada secreta. Então você pode voltar, ele não é totalmente linear, ele dá essa possibilidade. Não, você pode sim. Em algumas áreas você consegue, outras você fica meio travado, mas assim, de modo geral, o jogo sabe que você vai voltar depois se você quiser completar as quests, sabe? Então, Coelho, diz pra gente, vale a pena jogar?
jogar o Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon? Qual é o teu veredito? Cara, o meu veredito é o seguinte, se você quer um jogo que ele vai te dar uma satisfação muito grande de você aprender as mecânicas, de você ficar bom dentro daquele jogo, as mecânicas elas podem ser simples, mas elas vão ficando complexas e se você quiser se aprofundar nelas, você vai se sentir um mestre do combate. Esse jogo ele vai te recompensar muito, assim. A Platinum Games, ela sabe fazer um combate recompensador. Se você não quer tanto isso, você só quer deixar no modo fácil e dar umas porradinhas ali com o Jashir, mas você quer um jogo que seja inteligente nos seus puzzles, que tenha uma exploração que não vai ser aquela que você vai ficar com aquela sensação de tipo, toda hora eu perdi alguma coisa. Você vai ficar compelido a continuar avançando, mas ele vai te recompensar se você quiser explorar e vai te dar vários mecanismos diferentes de exploração. O Bayonetta Origins vai fazer isso, porque o mundo ele é não só bonito, ele é divertido de você explorar, sabe? O Jashir não vai conseguir avançar em certos momentos e aí você vai ter que usar a baioneta pra passar por outros lugares e usar os poderes novos deles de forma inteligente. Às vezes você se sente inteligente, tipo assim, caraca, como é que eu vou passar daqui? Sabe aqueles momentos de estalo que às vezes Portal te dá? Tipo, pelo próprio design do jogo, te levar a entender certas coisas que você acha que só você é inteligente de ter conseguido fazer isso? Então, eu tive essa sensação com esse jogo. Eu acho que ele me fez me sentir bem por saber misturar bem as mecânicas pra explorar. Então, eu me senti muito assim jogando. E se você quer um jogo que tem uma história que, cara, ela é surpreendente, ela é diferente da história dos outros Bayonetas, e ela é uma história muito heartwarming, assim. Você joga ela e você fica de coração quentinho. Esse jogo também te entrega isso. Heartwarming. Muito heartwarming. Parabéns, coisa. É bem isso. É porque o jogo tá em inglês, né? Infelizmente, ele não é um jogo que está em português, porque é publicado pela Nintendo, sabe? Eles odeiam o português, né? Não, tá mudando, isso tá mudando. Tá. É isso, entendeu? Eu acho que vale bastante a pena o jogo. Eu gostaria que ele fosse mais barato, mas, assim, é só porque eu gostaria que mais pessoas dessem uma chance a ele, porque ele não deve em nada. E, inclusive, eu acho ele bem melhor, tive uma experiência melhor com ele do que outros jogos que tem cara de jogo AAA e não são tão divertidos assim, sabe? Justo. Bom, então esse foi o nosso Bayonetta Origins. Dá pra chamar só assim, né? Porque, pô, o nome é muito grande, né? Gente, no final do jogo, tipo, você vê a baionetinha crescendo um pouquinho mais e você se afeiçoou a baionetinha criança. Tipo, você cuida dela, tá ligado? Então, no final do jogo, você tem meio que esse vislumbre do que ela vai se tornar mais pra frente. Cara, é muito recompensante também em termos de história. É legal. Esse jogo é foda, mano. De verdade mesmo. Vale a pena. Show. Então, bora pro próximo jogo? Bora pra Dead Island 2. Esse foi o Cardoso que ficou aí passando um tempo numa ilha paradisíaca. Bora. Cardoso, conta pra gente aí, cara. Que parada é essa de Dead Island 2? Dan, primeiramente, up é R$5. Então, do que se trata o Dead Island 2? Cara, Dead Island 2 é a continuação do icônico jogo de 2011, Dead Island. E é isso, é basicamente isso. Você tá lá, tem um monte de zumbi. Não, tá, mas eu nunca joguei Dead Island. O que é essa parada? Que jogo é esse? Cara, Dead Island é um jogo de matar zumbi. Basicamente é isso. Tipo, você tem umas questzinhas ali. O que acontece? Nesse mundo Dead Island aconteceu uma coisa que aí começaram a ter zumbis. É bem simples e é basicamente isso. E aí você tem que sobreviver numa ilha que tá infestada por zumbis e aí você tem que fazer umas missõezinhas, tipo, levar uma coisa pro fulano, encontrar ciclano, salvar fulano de tal. Então, tipo, não existe uma grande cura, não existe, meu Deus, vamos procurar a cura do universo e tudo mais. Nesse 2 já existe, o seu personagem, ele é um personagem que ele não é afetado pelos zumbis, então, tipo, os zumbis te mordem e você não vira um zumbi. E aí a ideia é que ele vá até uma galera no fim de Los Angeles que vai ajudar ele a encontrar a cura da coisa toda. Ah, então essa é a trama do 2, então. Essa é a trama do 2, mas, tipo, é tão desinteressante essa trama que eu acho que a grande coisa do jogo, que é massa véia, é você matar zumbi mesmo. Porque o personagem é muito raso, essas partes de cutscenes, em que a história acontece de fato, são muito simples, então, tipo, eu acho que a grande graça do jogo é matar zumbi mesmo, sabe? Eu acho que a história não motiva muito, não. E vem cá, ele é uma sequência do primeiro? Você joga com o mesmo personagem? Como é que é? Não, são outros personagens, mas ele é uma sequência dentro daquele universo ali, sabe? Depois dos acontecimentos, né? Exato. Dead Island 1 se passa em outra ilha, que eu não lembro qual que é agora. E esse se passa em Los Angeles com outros personagens, mas de toda forma é uma sequência naquele mesmo universo ali. Mas você precisa jogar o primeiro? Não precisa. Não faz diferença. É porque assim, cara, tipo, pra você
entender o que aconteceu no primeiro, é só você entender que aconteceu um apocalipse zumbi. Acabou. É só isso que você precisa saber, tá ligado? Entendi. Não interfere muito você jogar ou não jogar o primeiro. Então não tem conexão com os personagens, essa parada, né? Não tem, mas eu recomendo que joguem o primeiro jogo, porque o primeiro jogo é muito legal. Eu gosto muito do primeiro jogo. Esse é melhor ou pior? Não entendi. Nem melhor nem pior, é apenas diferente. Entendi. Cardoso, você começou falando sobre, né, que esse jogo foi muito aguardado. A gente sabe que, porra, ele foi anunciado... Quando que foi anunciado Dead Island 2? Cara, não lembro, mas tem muito tempo aí. Foi logo depois da sequência? Enfim, tem muitos anos aí que esse jogo foi anunciado. Por muitos momentos a gente esperou... 2014. Foi anunciado quase 10 anos atrás, 2014. Olha isso, quase 10 anos que o jogo foi anunciado. Eu confesso que eu não sei como foi esse desenvolvimento. Não sei se você sabe também, mas não sei se ele foi realmente um desenvolvimento tão longo, ou se parou, se restartou, sei lá. Mas a gente sabe que se tornou um folclore, né? Exatamente. A gente não sabia se existia mesmo, se ia sair mesmo. E aí, né, quando ninguém dava mais nada, tá aí, o jogo saiu. De repente ele tá aí, entre nós. Cara, o que acontece? O primeiro Dead Island, ele foi feito pela Techland, estúdio responsável pelo Dying Light, né? E aí, o que aconteceu? Que curioso, né? A Techland fez o primeiro jogo, o jogo foi um sucesso. E se eu não me engano, eles já engataram em fazer o segundo, mas aí teve vários problemas com a Deep Silver, que é a publicadora do jogo, e aí parece que o jogo foi passando de mão em mão, saiu da Techland, e logo depois disso a Techland fez o Dying Light, que é um jogo de zumbi também, mas tem uma outra pegada, tem um outro estilo de movimentação, ele é um jogo que tem mais parkour, enfim. Mas é um jogo de zumbi, né? Feito pela mesma desenvolvedora do Dead Island. E o nome até parece, né? Dying Light, Dead Island, sei lá. E aí o jogo parece que passou por 3 desenvolvedores diferentes antes dessa versão final que a gente tá vendo agora. Então por isso que foi, tipo, um desenvolvimento muito caótico. E eu acho que isso reflete muito no jogo, cara. Eu acho que apesar dele ter sido anunciado há 10 anos atrás, um trailer super maneiro que virou referência, o próprio Goat Simulator 2, ele fez uma referência ao trailer de anúncio do Dead Island 2. Não sei se você lembra. Que ele tá, tipo, no Pier de Santa Mônica. Passou na E3 de 2014. E aí a galera do Goat Simulator foi lá e fez uma referência quando eles foram anunciar o Goat Simulator 2. É bem maneiro. Depois eu recomendo que vocês vão ver esse trailer aí, que é bem legal. Mas, cara, eu tive problemas com esse jogo por muitas coisas, assim. Primeiro que a experiência foi muito bugada. É mesmo? Sério. Nenhum bug de progressão, assim. Minha progressão não foi atrapalhada em nada. Mas eu tive muitos bugs de falta de polimento de jogo mesmo. Tipo, inimigos entrando no cenário. Cara, por 2 vezes, o botão de bater parava de funcionar. Parava, não funcionava mais. E aí, tipo assim, cheio de zumbi à minha volta, apanhando, e eu não conseguia bater no zumbi. Tipo, eu apertava o botão de bater e não acontecia nada. E aí, tipo, sei lá, eu trocava de arma e mesmo assim não batia, e tipo, o botão simplesmente parou de funcionar. Aí eu tive que reiniciar o save, e aí ele voltava a bater normalmente. Então, tipo, teve 2 vezes que isso aconteceu comigo, simplesmente do botão de bater não funcionar. E eu tive muito esse negócio de, tipo assim, inimigo entrando no cenário. Rolou 2 vezes de um chefão que eu tinha que matar, entrar dentro do cenário e ele ficar preso e eu matar ele sem ele me afetar em nada, porque o bicho tava preso no meio do cenário. Caralho. Então, tipo, eu sinto que foi um jogo que foi lançado meio às pressas, assim, sem polir muito bem o jogo. E assim, cara, depois que você já esperou 10 anos pro jogo sair, foda-se se ele vai atrasar mais 1 mês, 2 meses pra polir melhor o jogo, sacou? Com certeza, é bizarro isso, na verdade, né? Depois de tanto tempo, o jogo sair meio assim, meio quebrado. Mas ele é um mundo aberto? Não, ele não é um mundo aberto. Ele tem algumas áreas que são semi-abertas, só que ele não tem essa intenção de ser um mundo aberto. E eu acho que isso foi bom pro jogo. Porque eu acho que se ele tivesse mundo aberto, ele não seria tão interessante quanto ele foi com essa coisa do mapa semi-aberto ali. Você vai por áreas, né? Tipo, você passa por uma área, você pode ir e voltar dessas áreas depois, se você quiser, mas são áreas fechadas. Entendi. É que você citou o Dying Light, né? A equipe desse segundo jogo não é a mesma equipe do primeiro jogo, é isso? Não é. A Techland, ela saiu do desenvolvimento e foi fazer o Dying Light. É porque o Dying Light, ele é um mundo aberto imenso, né? Tipo assim, ele é uma mudança substancial de direcionamento, assim. É, mas o primeiro Dead Island, ele tinha um mundo aberto, né? Era um mundo aberto mais limitado, né? Não era tão... Era um mundo aberto que dava pra ter em 2011. De fato. Mas o que tem de novo, Cardoso? Além de agora não ser mundo aberto, né? Pelo que você tá falando. Cara, aí que tá. Eu não senti nada muito de novo e muito pelo contrário, assim. O primeiro jogo, ele tinha uma pegada mais inventiva em relação às armas, sabe? Tipo assim, você conseguia misturar melhor as armas, conseguia fazer armas novas, as armas quebravam de um jeito mais legal e tal. Eu senti que nesse jogo, principalmente, as armas não são muito inventivas. Por que acontecia no primeiro jogo? No primeiro jogo você podia, tipo, fazer armas novas, misturar armas, fazer, tipo, todo um crafting muito interessante. E nesse você tem alguns power-ups que você consegue colocar na arma, você consegue botar dano elétrico, você consegue fazer ela dar mais dano, dar mais impacto, e aí a arma muda um pouquinho,
pouquinho, tipo, o estilo dela muda um pouquinho. Mas no fim, independente da arma que eu tava, principalmente as armas de melee, eu sentia que eu estava jogando da mesma maneira. Eu não sentia que as armas faziam muita diferença, sabe? Ah, beleza, uma arma era um pouco mais rápida, uma arma era um pouco mais lenta, mas tipo assim, no fim eu só tava apertando um botão de bater, eternamente. Tipo, eu não sentia que tinha uma diferença substancial de gameplay pra eu falar assim, porra, essa aqui é minha arma favorita do jogo, por exemplo. Entendi. Então eu acho que, o combate é extremamente repetitivo. Tipo, até mais ou menos metade do jogo, que quando você pega as armas de fogo, o combate é, tipo, idêntico, sempre. E, cara, é muito chato. Chega um momento que você fica meio, tipo, cara, tá bom, eu gostaria de ter um combate minimamente diferente aqui, sabe? E os inimigos, eles não ajudam a melhorar esse combate com o tempo, porque a gente tem variação, né, de zumbis, de horda, sei lá, tem muitas possibilidades, né, que dá pra ser usado. Nesse jogo, a maneira como você tá falando, pelo menos eu tô imaginando que, tipo assim, tá, vem aqui 10 zumbi, tu mata 10 zumbi e acabou. Tipo, não tem batalha contra chefe, algo mais interessante assim? Cara, tem batalha contra chefe, tem alguns inimigos que são diferentes, tem o inimigo gigante, tem o gordão que solta ácido, tem a personagem que grita e tal. Mas, tipo assim, no fim, você tem as mesmas armas pra matar eles, tá ligado? Que são as mesmas armas que você mata os zumbis normais. Então, tipo, no fim, o jeito que você ataca esses zumbis, por mais que, sei lá, você tenha que desviar melhor, você tem que tomar cuidado com ácido e tal, não sei o que, no fim, a maneira como você bate é igual que você bate todos os outros inimigos, entendeu? Eu gostaria que tivesse mais variedade, tipo, mais formas de você conseguir matar esses zumbis, que não fosse só, tipo, ficar dando porrada com bicho, sei lá, com taco de beisebol, com facão, com qualquer coisa, sabe? Pô, isso é bem frustrante, cara. Tipo, ouvindo assim, eu tava até bem curioso pra jogar, né? Eu joguei o primeiro e tal, mas, pô, você tem um personagem raso. Já não é muito legal, mas a gente entende quando você, tipo assim, sobrepõe a gameplay a, sei lá, a profundidade dos personagens ou da trama, sei lá o que, né? Mas se a jogabilidade, a gameplay em si, o combate não evolui de forma substancial, tipo, o que tem de interessante em Dead Island 2, sabe? Cara, então, a grande parada pra mim, eu não ligo do personagem ser raso, porque, tipo, eu não vou jogar um jogo de zumbi, tirando The Last of Us, que não é um jogo de zumbi, esperando que o jogo seja, tipo, muito profundo, que os personagens sejam bem desenvolvidos, não sei o quê, porque o próprio primeiro Dead Island não é assim, tá ligado? Então, tipo, a minha expectativa era um jogo massa véia de zumbi. E isso o jogo entrega, tá ligado? massa véia lá. Cheguei pra falar aí, isso. Tá vendo? Tipo, esse é um jogo que entrega isso. É como se eu tivesse vendo um filme do Jorge Romero ali, tá ligado? Tipo, eu quero ver a zumbizada, quero, tipo, bater no zumbi, aí a cara dele ficar sendo desintegrada pelas porradas que eu dou. Esse jogo tem isso. Tem uns momentos que são bem maneiros. Tipo, você tá lá no meio da batalha e aí, sei lá, você dá um chute na cara do zumbi e aí tudo fica em câmera lenta, e aí você vai vendo como se fosse um filme de ação, tudo aquilo e tal. Tipo, tem essa parte que é muito maneira. Ele é, de fato, um filme, tipo, meio... Como é que é o nome daquele filme de zumbi britânico? Filme não, né? Jogo? Não, é um filme. Todo Mundo Quase Morto. Como é que é o nome dele em inglês? Eu não lembro. Mas é Todo Mundo Quase Morto. Ele tem essa pegada, tá ligado? Ele tem um humor meio babacão. O personagem que eu escolhi é o personagem principal, né? O que parece o Lenny Kravitz. Você pode jogar com outros personagens? Tem vários personagens. São, tipo, 6 personagens. 6 ou 7 personagens você pode escolher. Ah, não sabia. Isso é maneiro. Mas, assim, eu não joguei com os outros personagens pra saber se isso muda muito o rumo da história, mas eu acredito que não. Mas eles mudam em jogabilidade? Ou é tudo a mesma coisa? Mudam em jogabilidade. Eu tô afim de experimentar com os outros personagens pra ver se muda muita coisa, mas, assim, com quem eu joguei, pelo menos eu senti que era muito parecido. Então ele tem essa pegada, tipo assim, de um filme massa velho de zumbi, tá ligado? Mas, cara, eu gostaria que a jogabilidade fosse mais inventiva, assim, porque, cara, a campanha do jogo não é muito longa. São cerca, tipo, de 11, 12 horas de campanha. Então, tipo assim, é um jogo curto, tá ligado? E não era pra um jogo curto você se cansar de jogar. Não faz sentido essa mecânica ser tão repetitiva a ponto de você cansar de jogar de um jogo de 11 horas só, tá ligado? Então eu senti um pouco esse cansaço, um pouco, tipo, dessa repetição. Eu acho os puzzles muito simples. Eu acho que é um jogo que tinha tudo pra ser muito maneiro, mas ele peca muito na jogabilidade, que é repetitiva. E vem cá, ele tem exploração, tipo, essas sequências semi-abertas dele, é só você tem um objetivo específico ou você tem outros caminhos, formas diferentes de fazer essas missões, ou... Cara, você tem side quests, mas em termos de exploração, o que pra mim é sempre importante em exploração? A recompensa, ela tem que ser boa o suficiente pra me colocar pra explorar, tá ligado? É sempre nisso que eu penso. Então, sei lá, o Red Dead Redemption 2, por exemplo, a recompensa é, as coisas que acontecem no meio do caminho, e outra que é, tipo, você encontrar uma arma melhor, você encontrar um lingote de ouro que você vai poder vender. Tipo, sempre tem alguma coisa que vai, tipo, te instigar a explorar aquele mundo ali. O Dead Island 2, ele não tem nada pra mim que me interesse a ficar vasculhando coisa. Porque assim, beleza, vou poder melhorar uma arma. Mas uma arma vai ser igual a todas as outras que eu já tenho no meu inventário. Então, tipo, pra que eu vou
vou ficar pesquisando coisa pra melhorar a arma se, tipo, eu já tenho, sei lá, 5 armas aqui e todas elas são iguais, tá ligado? Mas explorando você não pega arma nova também, ou não? Não, você pega mais coisa pra você dar power-ups nas armas que você já encontrou. E aí, o que acontece? Lá pro meio do jogo, você encontra armas de fogo, né? E, cara, eu jogo muitos FPS. FPS é um gênero que eu gosto muito. E eu sinto, cara, que o momento que você pega a arma de fogo no Dead Island, você pensa assim, porra, agora vai, caralho, agora vai ter arma de fogo. Aí você pega a pistola, você pega a metralhadora, você pega a 12 e tal. E, cara, novamente, assim, tipo, eu achei muito mal polido a coisa das armas de fogo, porque ela não dá aquela sensação gostosa de você dar um tiro com uma arma de fogo igual, sei lá, um Call of Duty dá, tá ligado? Então, tipo, é muito mal polido o jogo mesmo, sabe? Eu acho que, tipo, faltou um tempo de desenvolvimento maior pra deixar o jogo bem feito. Eu acho que o meu principal veredito é esse, assim. Se esse jogo tivesse um tempo de desenvolvimento um pouco maior, ele teria ficado um jogo nota 8, assim. Eu acho que do jeito que tá, ele virou um jogo nota 6. Mais de 10 anos, quem sabe, né? Assim, não sei. Porra, mano, 3 meses só pra consertar essas coisas, tá ligado? Tipo assim, o jogo é bonito pra caramba, os modelos de personagens são muito bem feitos, a coisa da galhofa dos personagens é muito legal e tal, mas faltou esse esmero nessas coisas, sabe? Eu acho que é um jogo que daqui a uns 6 meses, se eles consertarem esses problemas, vai valer super a pena. Entendi. Mano, fala com ele. Eu tô ouvindo tudo que o Cardoso tá falando e eu tô tipo assim, igual o Cardoso estava com Bayonetta, tá ligado? Sei lá, mano. Eu não tenho muito interesse nesse game, mano. Mas eu tenho alguns jogos de zumbi que eu acho interessantes, mas não sei, não me parece que esse tenha um mundo que... Exatamente esse é o meu problema, me faça vontade de explorar. Eu gosto muito dessa parte, sabe? Sei lá. O meu lance com Dead Island é que, assim, é um estilo de jogo que já tem muito disso. Datado. Tipo, em pleno 2023, tá ligado? Porra, sim. Então, acho que assim, pra você entregar um jogo de zumbi, ele tem essa vibe de... É um playground pra você descer o cacete, né? Ele tem essa vibe, né? O primeiro, pelo menos, era muito assim. Eu não joguei o 2 ainda, mas pelos trailers, pelos vídeos que eu vi de gameplay também. Pô, mas também. esse também foi, Dan. Aqui, eu tô aqui meia hora descendo o cacete no jogo, pô. Eu tenho uma pergunta depois do Dan, fala. O Dying Light, quando ele foi anunciado e tal, e quando eu experimentei ele também, ele tinha uma coisa diferente, né? Que era a coisa do parkour, um elemento primordial do jogo, né? Que dá aquela verticalidade absurda. E faz a navegação por aquele mundo ser divertida. Eu não sinto que o Dead Island 2, pelo menos pelas gameplays, a navegação por aquele mundo parece ser tão divertida assim, entendeu? Por causa do Dying Light. Eu acho que por ele abrir mão do mundo aberto, pelo que o Cardoso falou agora e pelo que eu já tinha visto, ele meio que ele nem se esforça nisso aí, sabe qual é? Ele não precisa fazer um esforço grande. Mas aí o que ele traz de novo em contrapartida? Eu sinto que ele é uma sequência de um jogo de um outro tempo e tal, eu não sei. Mais violência, talvez? Eu acho que o lance é que, tipo assim, ele seria um ótimo jogo lançado em 2014, quando ele foi anunciado ali. Mas hoje eu sinto que ele só é um jogo, um dos jogos já feitos. Então eu acho que, tipo assim, se ele tivesse no Game Pass, beleza, seria massa. Se ele tivesse mais barato, seria melhor ainda. Mas assim, teve muita gente que se divertiu, né? Teve muita gente que gostou do jogo. O jogo foi bem avaliado até. Sim, sim. Tipo, eu não terminei o jogo até. Faltam, sei lá, 2 horas pra eu terminar o jogo. E agora, gravando, eu não me sinto confortável, eu não me sinto feliz de pensar em voltar pro jogo pra terminar, tá ligado? E isso é muito triste, pô. Isso é muito triste. Depois de tanto tempo de espera, né? E você curtiu o primeiro, então... É ruim, né? Sentimento ruim. Cardoso, o Dying Light eu joguei, né? O Dying Light, ele tem muito modo de jogo. Tem várias coisas diferentes, tem até coisas criadas pelas pessoas, né? E tem várias colaborações também. Tem colaborações com Left 4 Dead, com bagulho de Viking, né? Tem um monte de coisa. O Dead Island 2, ele tem, tipo, extras, modos de jogo diferentes, esse tipo de coisa ou não? Cara, tem alguns, mas eu não testei. Eu tava jogando só a história mesmo. Mas eu nem vi quais que são, mas eu sei que tem. Eu vi lá nos menus e tal, e tem modos diferentes. E tem um modo multiplayer também, que eu não testei, né? Que deve ser legal. Deve ser maneiro jogar ele multiplayer. Ah, então tá mas bom. Mas é co-op? É co-op. Eu acho que talvez seja esse o brilho, você jogar com outra pessoa nesse mundo. Porque, por exemplo, o Dying Light, o primeiro Dying Light, ele é um jogo legal, mas em multiplayer é um jogo muito bom. Então talvez o Dead Island tenha a mesma pegada, sacou? Então, eu olho pra ele e ele me lembra muito Left 4 Dead, assim, visualmente. Então eu imagino, sei lá, se é a sua impressão, mas eu acho que o multiplayer dele deve ser mais interessante, talvez. Tomara. Não voltarei pro jogo. Mas se alguém quiser jogar no multiplayer, eu jogo aí, mas eu não acho que eu não quero voltar a jogar, não. E, gente, depois aqui desse veredito, meio mais ou menos, porque o jogo é meio mais ou menos, então o veredito vai ter que
ser meio mais ou menos, me perdoe. Eu queria fazer os agradecimentos do Catarse. E aí, ó, vamos agradecer o Guilherme Orrico. Não sei. Guilherme, se você é rico... Se ele é o rico, porra, eu ia fazer a piada. Pô, apoia com mais 100 reais lá no Catarse, por favor. E queria agradecer também ao Gaspar José. Gaspar, você faz receitas maravilhosas. Eu copio todas as suas receitas e faço uma comida deliciosa aqui em casa. Muito obrigado. O Gaspar é a nossa Ana Maria Braga do entretenimento aqui do Up. Maravilhoso. Então, Gaspar José, você é maravilhoso. Muito obrigado pelas suas receitas perfeitas. E queria agradecer também ao André Juque. André, tamo junto, meu querido. Muito obrigado pelo apoio. Lembrando que é só em catarse.me/up que você consegue apoiar a partir de 5 reais. E esse programa, e todos os programas, e o Up, e a nossa vida e tudo mais, só existe graças aos apoiadores do Up. Então, por favor, catarse.me/up, com 5 reais você consegue apoiar a gente. Então, é nóis, galera. Tamo junto. Mas, Dan, me fale sobre o jogo mais feio que eu já vi esse ano, chamado Advanced Wars 1+2 Reboot Camp. Fala aí. Não é Advanced, é Advance, tá? Só uma pequena correção. Ah, muito bom. Obrigado, Dan. O Game Boy Advance, o pessoal chama de Game Boy Advanced. E não é Game Boy Advanced, Cardoso. Ah, desculpa, ô British Columbia. Não pode falar Advanced. Só de sacanagem eu vou falar mais Advanced ainda. Porra, olha só, Cardoso, você chamar de Advanced não é heartwarming, tá? Não, porque o jogo é muito heartwarming. Ô, Cardoso, cadê o curso de comunicação não violenta? Cadê o curso da Lura, de Porra. Cadê o curso, porra, de comunicação não violenta, porra? Não sou eu que tô fazendo esse curso, é você. Mas vamos lá. Do que se trata Advance Wars 1+2 Reboot Camp? Eu acho que antes da gente falar sobre esse jogo, a gente precisa falar sobre o contexto em torno dele e a maldição que existe em torno dessa franquia, que eu acho que... Cara, primeiro que ele foi adiado, né, algumas vezes. Ele foi anunciado como um retorno glorioso da franquia, porque seria um remake da franquia, né, tipo, não apenas um relançamento. Ele esteve no Nintendo DS, né, ele foi relançado no Nintendo DS. Eu nunca joguei a versão do Nintendo DS, mas eu sei que é uma adaptação muito interessante, porque ele utiliza as duas telas do console, então as animações ficam em uma tela, o mapa fica na outra, então tem uma sacada muito legal, né, da forma de levar o jogo pro Nintendo DS, mas não era exatamente um remake, né, era mais uma adaptação dos jogos do Game Boy Advance. Um tapinha. É, cara, eu valorizo muito quando você tem uma adaptação de controles, assim, e tal, de estrutura no jogo. Tipo, a gente falou isso no Skyward Sword HD, por exemplo, né, que ele foi completamente adaptado pra jogar num controle que é completamente diferente do controle do Wii, sabe? Então, por mais que o jogo não estivesse com aquela cara que a gente esperava que ele estivesse, né, no caso, sem o filtro de miopia que tem no jogo, eu acho que ainda tem um mérito muito grande em adaptar o jogo, sabe? Então, o Advance Wars do DS, eu acho que foi esse caso. Agora, no Switch, respondendo se ele é remaster remake, ele é um remake, né, principalmente visual, assim. Ele tem uma direção de arte completamente diferente, inclusive o Cardoso sei que não gosta muito. Não falei sobre a direção de arte, em breve eu vou falar disso, calma aí. Tá bom. Mas aí, qual é o contexto? O jogo foi adiado porque começaram a guerra na Ucrânia, Caralho, né? você começou a guerra na Ucrânia, meu? Não, eu não, pelo amor de Deus, não tem nada com isso. Começou a guerra na Ucrânia, isso foi muito próximo ali do planejado pro jogo sair, né? E claramente a Nintendo foi empurrando o jogo pra frente numa falsa esperança de que esses confrontos se cessariam com o tempo, assim. Porque, assim, a gente sabe que o mundo vive em guerra. Toda hora tá lá a Síria lá e confronto não sei onde lá e não sei o que. Aí daqui a pouco os Estados Unidos decidem atacar sei lá quem, porque, né, nossa, eles são tão bonzinhos, eles atacam porque eles são bonzinhos. Só que nesse caso, o jogo, ele já tem esse clima meio de estereótipo russo, tá ligado? É, ele tem, né? E aí, cara, eles iam lançar num timing... péssimo. Tipo... Pô, terrível. É, terrível, exatamente. Eu até entendo, assim, porque por mais que, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra e tal, é um jogo que ele tem estereótipos russos, bem numa época que tá tendo uma guerra envolvendo os russos, então eu acho que a Nintendo não gosta muito de entrar nesse mérito, né? Eu acho que não é só isso também, eu acho que aí a gente dá uns passos pra trás na história, né? Tipo, o primeiro Advance Wars, ele foi lançado no Japão 10 de setembro de 2001, que foi a véspera do 11 de setembro emblemático lá, né? Que a gente sabe. Caralho, é inacreditável isso, né? Pois é. E aí, todos sabem o que aconteceu, todos sabem a dimensão que isso causou em termos de geopolítica e o caralho. E o jogo acabou ficando meio marcado, tanto que ele não saiu no ocidente na mesma hora, ele teve um adiamento, eu não lembro exatamente qual foi a data que ele saiu no ocidente, mas ele foi empurrado um pouco pra frente. E o segundo jogo saiu em 2003, eu não lembro exatamente em que mês, mas rolou a Guerra do Iraque. Então ele saiu em meio à Guerra do Iraque. A Nintendo tentou meio que empurrar, mas eram outros tempos, acabou não empurrando tanto assim pra frente como tentou fazer com o Advance Wars 1+2 agora. E aí, cara, você olha pra trás, você vê todas essas infelizes coincidências envolvendo um jogo que no nome tem guerra.
guerra, tá ligado? Cara, a impressão que dá é que a franquia, ela é maldita, mano. Sabe? Tipo assim, o jogo vai sair, a Nintendo anuncia, não sei o que, pô, é um jogo todo bonitinho, todo fofinho, não sei o que lá, tipo, eu comentei sobre isso no Twitter, eu fiz uma thread lá e tal, acho que até o Coelho compartilhou lá, comentou, mas eu vi várias pessoas comentando assim, pô, mas o Call of Duty sai todo ano, tem a guerra ou não tem a guerra. Só que o Call of Duty, ele é outra parada. Tipo, ele é de uma outra empresa que encara isso de uma outra forma, e o Call of Duty, ele tem a intenção de simular uma guerra mesmo, sabe? Tipo, por vezes ele, inclusive, ele se passa em guerras reais, assim. O Advance Wars, ele é um jogo cartunesco, é um jogo bonitinho, é um jogo que a briga ali de guerra, ela não é um campo de batalha com pessoas sangrando. Ela parece um jogo de um tabuleiro, sabe? Inclusive, tem um comando que você dá com o analógico direito, se você botar ele para baixo, ele dá tipo um zoom out, assim, no campo de batalha, e aí você vê que realmente é um tabuleiro de madeira, sabe? Em cima de uma mesa, assim. Então, ele não tem essa intenção, e a gente sabe, né? O Coelho sabe muito bem, a Nintendo, ela tem horror a ser associada a esse tipo de coisa, mesmo que minimamente, assim. Aconteceu também com o Overwatch 2 no lançamento, lembra? Eles estavam tendo aquela treta toda lá com a China, com os protestos e tal, e bem no lançamento do Overwatch 2, a Blizzard estava sendo muito criticada, e a Nintendo foi lá e não fez marketing nenhum. O jogo foi lançado e eles não fizeram marketing nenhum sobre o Overwatch 2. Passou um mês, aí do nada a Nintendo começou a publicar vídeo, começou a publicar tweet e falar sobre o Overwatch 2. Sim, exatamente. Então, assim, cara, é uma pena isso tudo, porque eu acho que no caso desses remakes, principalmente, eles foram muito afetados, muito afetados por esse calendário, né? Por essa agenda que a Nintendo acabou tendo que colocar ele dentro, porque, mano, a guerra não acabou, a guerra ainda tá acontecendo. Se eu tivesse que arriscar um palpite, eu arrisco que a Rússia não vai sair da Ucrânia, ela vai ficar lá, e isso vai continuar, mesmo que aconteça um cessar-fogo mínimo, a Rússia vai continuar na Ucrânia, sabe? Então, assim, a gente vai lançar o jogo ou a gente não vai? Sabe? Quanto tempo a gente vai esperar mais aqui? Não dá mais pra esperar, a gente tem que lançar o jogo. Aí é um palpite meu, eu não sei se você concorda com ele, mas eu acho que eles meteram o Advance Wars agora, nessa data aqui, pra poder ele sair perto do Zelda mesmo e você pegar com voucher, tá ligado? Porque o voucher é aquele negócio lá de R$500 que você compra e os jogos saem por 250, né? E aí você tendo um lançamento colado no outro assim, você vai pegar o Zelda, aí você pensa, tá, qual outro jogo eu posso pegar? Saiu aqui o Advance Wars. E aí eu acho que nessa tentativa de tentar meio que uma venda casada, sabe, descer o jogo goela abaixo das pessoas, eles aproximaram ele propositalmente, o que parece um tiro no pé, mas eu acho que eles não tinham muito onde encaixar esse jogo, eles não queriam esperar mais e acabaram fazendo essa estratégia aí meio curiosa, meio questionável, mas eu acho que foi a saída que eles encontraram. Isso aqui não são dados, é apenas meu sentimento, meu feeling em relação ao jogo. Eu consigo compreender, eu acho que você tá certíssimo, não vai mudar isso, eles lançaram em cima da hora e fizeram também pouco marketing. Eu acho que esse vai ser o maior flop first party da Nintendo. Mas aí o Cardoso me perguntou lá no início do que se trata, né? A gente deu todo esse contexto dessa questão política em torno do jogo. O jogo, cara, Advance Wars, ele é uma franquia clássica da Nintendo e ele é um jogo de estratégia, em que você controla unidades ali, né? Ele tem essa temática militar. Você controla unidades que variam entre tanques e helicópteros e soldados, né? Num campo de batalha. O campo de batalha, ele é como num jogo tático, ele é tipo um grid. Você se movimenta nos quadradinhos, então cada unidade tem uma característica própria, né? Se move de uma maneira própria, alguns se movem mais longe, outros se movem menos, então o combate ele varia, né? Conforme você vai evoluindo no jogo. E ele tem essa vibe que não é, sei lá, ele não se leva tão a sério assim, sabe? Ele tem um humor ali entre os personagens, nas provocações, os personagens são com desenho, estilo desenho animado, né? Não sei se é bem um anime, assim, talvez seja um pouco, mas... Parece mais uma animação ocidental mesmo. Lembra mais uma animação ocidental. Tipo um Avatar, assim. Mas ele é bem bonito. A animação dos personagens, assim, eu gosto muito das cutscenes, gosto da estética dos personagens, assim, tipo, durante o combate, né, os personagens aparecem, eles conversam, eles interagem, e sempre que eles aparecem, assim, eu acho bem legal, porque eles são muito bem desenhados, são bem bonitinhos mesmo, assim. É isso, do que se trata, é isso, é um remake, e aí nesse remake, no caso, são os 2 primeiros jogos, né, é o Advance Wars 1, o Advance Wars 2, você pode jogar o 2 antes do 1, sei lá, mas ele te dá um aviso de spoiler lá, né. É mesmo? Tu que escolhe qual a ordem que tu vai jogar? Você pode escolher. Que legal. O jogo indica que você joga o primeiro antes, assim. Mas faz diferença? Faz. Ele te dá um aviso enorme se você começa a tentar pegar do segundo jogo, né? Spoilers, não sei o quê. Mas tem muita história? Tem. Ele tem uma história ali, tipo... Eu acho que, na verdade, assim, a história dele, pelo menos do primeiro, né? É uma história simples, assim. Mas o lance são os personagens, assim. As conexões dos personagens, o background de cada personagem
personagem que acaba cruzando. Então, assim, a história é mais sobre cada personagem individual ali, as suas relações, do que uma super trama, sabe qual é? Tipo, pica. Pelo menos é até onde eu joguei, assim, vai. A gente tá gravando dia 26, ele saiu no dia 21. É isso, né? É, isso mesmo. Eu ainda não terminei o jogo, eu ainda tô jogando, mas tenho muitas coisas pra falar aqui da gameplay e tudo mais. É, cara. Bom, vamos falar sobre isso, então? Sobre a gameplay? Vamos? Assim, eu comecei a jogar o jogo e eu tava assim, cara, legal, é um jogo tático, ele é bem difícil, eu me lembrava que ele era bem difícil, e eu tava na cabeça que, caramba, esse jogo aqui parece ser uma boa introdução até pros jogos táticos, porque apesar dele ser bem difícil, agora ele tem uns facilitadores, você pode voltar o turno caso você tenha errado o turno, né? Mas tu volta tudo, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, pô, isso aqui vai ser uma boa alternativa da própria Nintendo pras pessoas que querem entrar nessa franquia, pras pessoas que querem entrar no gênero tático, porque eu ainda acho o gênero tático, apesar de um gênero bom, um gênero muito difícil, uma barreira muito grande para as pessoas entrarem, né? E eu achei que jogos como Mario Plus Rabbids e Sparks of Hope aproximaram um pouco mais as pessoas disso. E aí, cara, quanto mais eu jogava, mais eu pensava em Fire Emblem Engage. Eu acho que até Fire Emblem Engage consegue ser um jogo tático que é uma entrada melhor, ele é mais bem produzido e ele é mais tudo do que o Advance Wars. E assim, vamos entrar um pouco mais nos detalhes da gameplay, o porquê disso. Mas eu o tempo todo jogando o Advance Wars, eu ficava lembrando de como eu preferia recomendar o Fire Emblem Engage. Mas você não acha que isso tem uma questão estética envolvida também? Estética que eu digo não é nem, esse aqui é bonito ou feio, mas é tipo, você não acha que conversa mais com o seu gosto a temática do Fire Emblem? Eu acho que absolutamente. É isso, absolutamente sim. Porque em termos de mecânica, esse jogo é brilhante também. Só não acho que ele é uma boa entrada. Eu acho que ele é um ótimo jogo tático, porque olha, desde o início ele já é divertido. Eu não acho ele difícil no início. Você não acha? Nossa. Ele tem dois modos de jogo, né? Tipo, você tem o casual e você tem o outro que eu não lembro, que eu acho que é o avançado, o profissional, sei lá. Não, avançado não. Advance. Não Advanced. Advance. Beleza. Não lembro se o nome é esse, mas a gente vai usar. Eu tô jogando no casual. É tipo, ele não tem um modo easy, né? Ele tem um modo pra quem não tem tanta experiência com a franquia e um modo pra quem tem experiência com a franquia. Acho que é meio isso, assim. Acho que a ideia do seletor de dificuldade é esse, sim. No início, Coelho, beleza que eu tenho alguma experiência com jogo tático, né? Acho que uma pessoa que nunca jogou nenhum jogo tático na vida, tem zero repertório com esse tipo de jogo, talvez sinta uma dificuldade maior. Mas eu achei de boa, porque eu sou ruim em jogo tático. Apesar de eu gostar, eu demoro pra pegar, eu demoro pra passar das fases, sabe? E eu achei tranquilo no início. Depois ele vai começando a ficar cabuloso. Mas no início, assim, eu não achei difícil, não. Achei de boa. Cara, sabe o que é? É porque outros jogos táticos de entrada, eles são fáceis no início, porque eles vão introduzindo cada mecânica aos poucos. E nesse jogo, eu não acho que eles introduzem cada mecânica aos poucos, porque logo na primeira batalha, se você não souber falar inglês, você vai ter que ir na tentativa e erro, porque não indica tão bem na interface que, pô, o tanque que você vai fazer é um tanque que só atira de longe. O outro tanque, ele é um tanque melhor contra tropas. Agora, essa tropa que você tem aqui, ela é melhor contra veículos. E essa outra tropa que você tem aqui é melhor contra outras tropas. Você tem que entender isso, mano, ou lendo em inglês, ou na tentativa e erro. E fazer isso na tentativa e erro pra uma pessoa que tá entrando no tático, eu acho complicado, entendeu? E mesmo você tendo que ler e ter calma pra você ler as paradas, não é muito fácil pra pessoa que tá entrando nos jogos táticos. Eu acho que assim, se a gente tivesse que recomendar aqui um jogo pra quem não é habituado com o gênero, seria, sei lá, se você tem um Switch, por exemplo, seria o Mario Rabbids. Ele é muito mais intuitivo. Muito mais. E ele pega leve no desafio também, assim, tipo, eu acho que o Mario Rabbids demora a engatar, na minha opinião, assim, tipo, do ponto de vista de jogo tático, assim, ele demora a ficar interessante, porque no início ele é muito fácil, na minha opinião. Ele é muito fácil, principalmente o primeiro, eu acho muito fácil. E aí, eu me divirto pouco no início do Mario Rabbids. Depois que ele coloca ali todas as cartas na mesa, sabe, ele começa a ficar mais interessante. Eu acho que o Advance Wars, ele fica mais interessante mais cedo, sabe, só que você precisa realmente ser mais atento, você tem que prestar muita atenção, absorver tudo, vai errar algumas coisas, vai perder umas unidades ali sem querer, mas eu não acho que ele é punitivo no início. Ele fica punitivo depois de um tempo. Fica difícil realmente, assim. Eu tô num ponto do jogo que, mano, se você perde uma unidade ali porque você sem querer fez merda, você vai perder a fase. Tá sinistro já. Mas eu não acho ele no início tão difícil assim, não. Mas, óbvio, tem todos esses elementos que você falou, né? Do inglês, é muita informação, né? Acho que pra quem é novato no gênero, ele pega menos na mão do que outros jogos, assim. Agora, e pra quem não é? Cara, pra quem não é, se você joga jogo tático, gosta de jogo tático, você precisa jogar esse jogo, se você nunca jogou. Porque, mano, ele dá um baile no Fire Emblem Engage, ele dá um baile no Mario Rabbids. Porra, ele é muito bom, mano.
mecanicamente falando, ele é muito bom. Vou falar um pouquinho sobre a gameplay, assim, sobre por que eu acho que ele evolui bem, assim, diferente de outros jogos. Cara, ele vai introduzindo novas mecânicas, né? Conforme você vai passando, cada fase que você vai, cada missão que você vai, ele tem uma estrutura assim, tem um mapa ali, tem a personagem, a Nell, né? Que é tipo a chefe lá que te passa as missões. Ela vai te passar uma missão, você vai ter que enfrentar ou o cara lá que é posto como o vilão, né? Como o inimigo principal, ou você vai enfrentar um capanga dele lá, tipo como se fosse um general dele, assim. E aí, cada fase que você joga, ele vai te dando coisas novas. Por exemplo, na primeira fase, você vai ter os tanques, não sei o que lá. Aí tu chega numa outra fase, aí tem os tanques e agora tem também o helicóptero. Aí agora tem os tanques, tem o helicóptero e tem o barco. Aí agora tem o tanque, tem o helicóptero, tem o barco e tem o submarino. Não, mas peraí, e o barco, tem o barco que é só de transporte, tem o barco que é o barco fodaralho lá de guerrear e matar todo mundo, né? E tem o submarino e cada um serve pra uma coisa diferente. Aí o só de transporte consegue levar suas tropas pra um outro lugar e ele tem uma distância maior que ele percorre. E a mesma coisa acontece na Terra, porque você tem uns veículos que é só de transporte. Sim. Só que na Terra, esses veículos, eles também servem pra... abastecer exatamente, abastecer. Isso. Porque você também tem que levar em consideração a hora que você tá batalhando. Então, tem sempre várias coisas que você faz esse gerenciamento em cada turno seu. Então, cada turno, você faz bastante coisa, assim, com a sua cabeça, né? Sim. Isso que é bastante gratificante depois que você já tá introduzido ali pro gênero tático. Cara, eu acho que, tipo assim, essa coisa da locomoção... Cara, que tem, tipo, um helicóptero que ele não leva apenas os soldados. Ele consegue levar os tanques também. Assim como o barco, né? O barco consegue levar tanques, não apenas um soldadinho. Então, tipo... Cara, você tomou uma área do mapa que vai te dar o caminho pra chegar no seu objetivo. Porém, se você colocar os seus tanques no seu barco e usar a água como atalho, você não precisa seguir o caminho óbvio de seguir a rua, a estrada que vai te levar até o lugar lá. Aí você pensa, pô, mas aí fica muito fácil. Não fica. Porque quando ele vai introduzindo isso, ele insere aquela parada da fog não sei o que é tipo o mapa escuro por conta de uma névoa e você só consegue enxergar a área escura quando você pisa nela. Então, tipo, ele vai sempre te dando novas ferramentas e ao mesmo tempo colocando barreiras pra você aprender a usar essas ferramentas, né? E ver que, beleza, você tem agora um equipamento que é muito bom comparado com o que você tinha na fase anterior. Porém, o mapa é um pouco mais complicado. Então, ele vai fazendo essa distribuição de cartas, assim, né? De tipo, cartas de regras, cartas de equipamento, cartas não sei o quê. E quando você vê, a mesa tá completa de tantas possibilidades, sabe? Tipo, que você se sente completamente no controle de tudo. Quando você absorve o que faz cada unidade, o que faz cada tanque, o que faz cada helicóptero, etc, etc, vai ficando cada vez mais divertido. E tem uma coisa com ele que foi pra mim um momento de virada, assim, tipo, eu joguei Advance Wars há muito tempo, não me lembrava direito da jogabilidade, e agora rejogando nesse remake, né, cara, quando eles colocam aquela base que você pode comprar unidades nessa base, mano. Sim, sim. Cara, o jogo dá uma virada, assim, absurda. Porque aí você pode sacrificar o seu tanque sem medo de ficar sem uma unidade, porque você pode comprar outra, sabe? E aí, conforme você vai avançando, tomando território, derrotando unidades inimigas, você vai ganhando mais dinheiro e podendo comprar novas unidades. E aí fica muito divertido, cara. Tipo, eu vou comprar essa daqui, que é um carro que só atira de muito longe, mas que dá um dano absurdo. E aí, pô, eu posso ir avançando e essa unidade que eu comprei, ela tá mais atrás, mas não tem problema, porque ela tira de longe. Então, cara, são muitas possibilidades, assim, tipo, depois que você domina o que cada unidade faz, como funciona a movimentação, que atalhos você pode pegar, ou que atalhos são arriscados, sabe? Eu tô gostando muito, assim, da jogabilidade. Eu tô achando o gameplay do jogo é muito envolvente pra mim, assim. Isso é o grande ponto forte dele, até porque você, depois que pega esses personagens, você pode entrar no modo de desafio lá do jogo, e você pode escolher o personagem que você quer usar, o personagem que você quer ir contra, e eu digo mesmo o capitão, porque cada um tem um super poder diferente, né? Sim. E que te ajuda na sua estratégia naquele campo de batalha. Um deles vai dar mais sorte para suas tropas, que ajuda você a dar mais dano crítico. Outros deles, o superpoder vai deixar tudo cheio de neve no campo de batalha ali no tabuleirinho, que vai fazer com que as tropas inimigas elas andem menos rápido e desabasteçam mais rápido. Outro vai ter o poder de deixar suas tropas recuperadas de vida. Outro vai dar mais força para elas. Então cada um tem um superpoder diferente que vai te ajudar na sua estratégia. E você pode jogar tanto esses desafios que são muito tensos, eu achei, quanto também o modo multiplayer, né? E o modo multiplayer, ele é interessante. Eu cheguei a jogar um pouquinho no modo multiplayer. Não muito, porque, infelizmente, esse não é um jogo fácil de fazer com que pessoas joguem com você, a não ser que essas pessoas realmente gostem bastante, né? Como todos da Nintendo, quase, né? Pô, exatamente. Todos os jogos da Nintendo são muito fáceis de você botar na mão de qualquer pessoa pra se divertir. Esse, não. Esse você precisa de, né, uma pessoa que realmente entenda de jogos táticos. Agora que eu entendi o que você quis dizer. Eu achei que você estivesse falando que, tipo, era difícil você conseguir jogar
jogar com outra pessoa porque, sei lá, o sistema de multiplayer era zoado. Tá, agora que eu entendi. Mas é porque eu nem cheguei aí ainda, Cardoso. Eu estou falando do local. Você tá falando do local? É. Entendi. Então, tá bem. Aí mora um problema muito grande do jogo, né? Que Exatamente. É tipo... Ele não tem matchmaking, mano. Como assim? Não tem. Tipo, ele não tem um servidor ali pra você jogar com pessoas do mundo todo, sabe qual é? Ele não tem um modo ranqueado, sei lá, como você preferir chamar, assim. Ele não tem. Então ele não tem um online? Ele tem um online que é pra você jogar com amigos. Por exemplo, você pode montar um desafio e mandar pro seu amigo. Você pode jogar uma partida com o seu amigo. Mas você não tem o elemento que faz o jogo ser duradouro, vamos dizer assim, né? Que é tipo, beleza, zerei a história, fiz os desafios aqui, agora eu quero me desafiar enfrentando uma pessoa aqui num mapa qualquer online aqui. Não tem. E aí eu acho isso deprimente, né? Porque, porra, ele é um remake, ele tem a oportunidade de inserir um conteúdo extra contemporâneo, esse online, essa coisa do desafio contra jogadores aleatórios ao redor do mundo, e ele não tem isso, assim. Ele nem se esforça pra fazer um online interessante, assim. Que doideira, cara. Pois é. Acho triste, assim. E isso é especialmente difícil porque se você vai ter dificuldade pra encontrar pessoas pra jogar localmente, o online seria a salvação, né? É normalmente o que acontece. A gente busca online pra jogar com pessoas do mesmo nível que a gente, jogar pessoas que também têm um interesse naquele estilo de jogo. E nesse jogo não dá, mano. Tu vai ter que usar uns fóruns, os Discords da vida e provavelmente gringos, né? Porque no Brasil vai ser mais difícil ainda, já que o jogo nem em português tá. Mano, sem condição, né? Você não vai fazer isso. A verdade é essa. Você não vai fazer, Tem mano. uma comunidade, cara, fechada, pequena, mas bem ativa de Advance Wars até hoje. Não, mas eu digo assim, o cara que nunca jogou, tipo Cardoso, por exemplo. Cardoso não sei se é um bom exemplo, porque ele não é muito fã desse tipo de jogo, mas assim, sei lá, digamos que ele fosse. Comprou porque gosta desse tipo de jogo, não sei o quê. Cara, tu acha que o Cardoso vai procurar a comunidade do Discord pra poder contornar a ausência de um matchmaking? Não vai, mano. Pô, pelo amor de Deus, que internet que a gente tá vivendo, caralho. Eu só quero apertar 3 botões e jogar o jogo com alguém, pô. Exatamente. Em termos de conteúdo extra, assim, ele tem pouco, mano. Tipo, beleza. Ele dá uma repaginada visual no jogo, ele atualiza todo o visual e tal, que é questionável, eu acho o pixel art antigo mais bonito. Ele tem umas coisas de qualidade de vida, né? Ele tem o botão que você aperta pro turno passar mais rápido, as animações passarem mais rápido, né? Que é o direcional traseiro da direita, eu acho. Ele tem essa coisa que o Coelho comentou, de você refazer o turno, né? Caso você tenha feito ações que não foram tão boas, você pode refazer o turno, mas aí você volta o turno inteiro também. Eu acho que ele tinha que ter um botão de desfazer a jogada que você fez, e ele não tem, e eu acho isso ruim. Acho que ele deveria ter. Pô, mano, eu abri o jogo numa boa vontade, né? Eu falei, pô, vou testar. Porque, pô, parece ser um jogo maneiro. As animações dos trailers e tal são muito bem feitas. Eu falei, porra, vamos ver qual que é desse jogo aí. Aí eu coloquei lá o jogo pra jogar. E aí, no começo, ele tem uma animação meio de anime, que é muito maneira, né? Sim, nossa, muito, muito, É muito. muito bem feito. Inclusive, eu esperava ver mais disso ao longo do jogo. Então. Aí eu fui lá, abri o jogo, falei, pô, beleza, vamos aqui. Aí tem aquela do tutorial de 300 milhões de textos que a Nintendo gosta, tudo em inglês. Aí beleza, tá lá, tá lendo, parece que tá lendo um livro, parece que tá lendo a Bíblia. Aí tá, tu entende como é que funciona o jogo. Aí tu vai lá, no primeiro tutorial, com teu exércitozinho, aí tu vai atacar o outro exército. Aí, meu irmão, vem uma animação dos exércitos que é tão feia, tão horrorosa, com um cenário tão feio, tão escroto, tão mal feito, que eu fiquei assim, caralho, mano. Tu tá lá nesse jogo de tabuleiro, e o grande ápice do momento do jogo de tabuleiro ali é tu atacar o outro exército. Tu vai ver uma animação feia dessa? Eu falei, mas eu não ter visto nada, mano. Mano, sério mesmo, foi uma das animações mais mal feitas que eu já vi em toda a minha vida nos videogames, mano. Juro pra você. Vocês não acharam feio, não, pra caralho? Não, eu achei bonitinho. A parte dos exércitos? Então. Correndo sem o pé nem tocar no chão direito, os caras, tipo, correndo pra caralho e andando 2 centímetros. Mas assim... Pô, você não acha isso mal feito, mano? Pô, não é possível, pô. Não é uma questão de direção de arte, é mal feito, pô. Eu acho que ele é simples. Mas é R$300 esse jogo. Mas, Cardoso, esse não é o lance do jogo. Essa parte das animações, depois que você tá jogando, você nem vê, mano. Você pula com R2 porque você quer voltar pro lance que é o lance do jogo. Mano. Tipo, você falou assim, o grande lance do jogo é o momento que você vai atacar. Não é, mano. Não foi o que eu falei. Eu falei, o grande momento do lance de tabuleiro é a hora que vai rolar o ataque, pô, não é? Mas não é. O grande momento é quando você tem a realização da sua estratégia, assim. Ué, a realização da estratégia é você atacar e seu ataque foi efetivo, não é? Não, o ataque vai ser efetivo quando você dá a porrada ali, mas a animação, ela é só uma coisa visual ali. Então, mas a coisa visual, ela pode ser bem feita, né? É só isso que eu tô falando. Pode, mas assim, é igual, tipo, sei lá, você pega os pokémons mais antigos, assim, né? Pô, o Charizard vai usar o Fire Blast aqui. Aí, pô, o Fire Blast era, tipo, um corpinho de fogo saindo em direção ao sprite adversário.
otário. Mas a gente não tá falando dos Pokémons mais antigos, a gente tá falando de um jogo lançado em 2023. Eu sei, cara, só tô traçando um paralelo aqui. Mas é porque não tem esse paralelo. O jogo foi lançado agora, custa R$300. Qual que é a dificuldade de fazer um negócio bem feito? Mas eu não acho mal feito, eu acho simples. Ó, deixa eu falar. Eu tô no meio do caminho entre vocês dois. Eu concordo com o Dan, porque essa tinha sido uma impressão imediata, assim, eu jogando o jogo. Eu achei muito bonitinho, é tudo bem feitinho, na verdade, o contrário, eu não achei nada mal feito. Eles têm uma estética que eles claramente miraram ali no brinquedo, meio parecido com o Zeldinha lá, Link's Awakening. Mas você tá falando do tabuleiro. Eu tô falando do tabuleiro, tô falando dos personagens também. Uhum. Só que aí, a hora que o Cardoso levantou essa parada, e eu fui olhar, tipo, a gente não percebe isso nas outras tropas, mas de fato, nas pessoas a pé, quando você tá numa planície especificamente, não é todos os terrenos, não é todos os lugares que você vai ver a animação mal feita. É quando eles estão numa planície, normalmente. E aí você vai ver que o personagem de fato ele anda pra frente deslizando no chão. E aí eu não consegui desver mais, tá ligado? Eu entendi o que o Cardoso tá falando. E é a primeira coisa que você vê no jogo por causa do tutorial. Então, de fato, cara, é um jogo que ele demorou muito pra sair, ele é um super remaster, ou melhor, ele é um remake, né? E ele é preço cheio. Então, como ele é um jogo mais simples, espera-se que o polimento dele não tenha esse tipo de coisa óbvia, sabe? Mas eu não acho que no geral ele é um jogo mal feito, não. Pelo contrário, eu acho ele muito bem feito e muito bonito também, dentro da proposta que ele se propôs ali. Eu não falei que ele é um jogo mal feito, eu falei que essa parte específica eu achei mal feita. Eu concordo. Essa parte específica, de fato, depois que eu parei pra olhar, assim, de fato, a animação do personagem andando no chão passou a me incomodar também. E isso é polimento, mano. Tipo, o jogo ficou parado 1 ano, tá ligado? Era só ter polido direito essa porra, tá ligado? Não tem muito problema, sabe? O jogo ficou parado 1 ano, sacou? Dá pra ter consertado. Cara, não tô dizendo que você não pode pensar do jeito que você tá pensando, é sua opinião, tudo bem. Eu só acho que é uma coisa tão pequena dentro do pacote do jogo, assim, sabe? Tipo, é diferente do exemplo que você deu do Dead Island, por exemplo, que é uma parada que atrapalha o seu jogo, sabe? Atrapalha a sua gameplay, te incomoda pra seguir adiante, assim. De fato, isso não é mesmo, nem por um momento, assim. É só uma coisa que você repara. Ah, pô, isso aí tá mal feito. E também não é uma coisa exacerbada como é o Pokémon, sabe? Tipo o Scarlet Violet, por exemplo. Que, tipo, a todo lugar que você vai tem uma coisa mal feita, um troço que não tá renderizado, sabe? Não, isso aí é outra coisa, Mas eu acho que a minha questão é, tipo assim, imagina, eu tenho essa barreira de não gostar de jogos de estratégia, tá? Aí você vai e tem a boa vontade de querer jogar o jogo pra ver qual que é. Aí a primeira coisa que acontece é um negócio que, pra mim, foi mal polido e mal feito. Tipo, tá ligado? Já dá aquele... Ah, mano. Porra. Pô, mas não é a primeira coisa que acontece, pô. É o primeiro tutorial. É o tutorial. É o primeiro tutorial. Ah, sim. É porque dá pra pular o tutorial, caso você não queira ver. Então não sei se você chegou a fazer o tutorial. Não, eu fiz. Já conheci o jogo. Mas é bom, você é introduzido com uma animação maneira, os personagens são legais. Verdade. Eu entendo o ponto do Cardoso, eu entendo. Pra um jogo desse preço e etc, podia ter tido um esmero maior nessa coisa. E, mano, é foda. Sabe qual é a minha questão? Tipo assim, o que justifica um valor de um jogo ser full price? Tô perguntando. Um jogo ser bom. Não, tipo assim, Coelho, você que já trabalhou com produção de jogos. Um jogo normalmente justifica ser full price por conta do escopo de produção, certo? Do escopo de produção, do conteúdo dele, do investimento e também da expectativa do público. Marketing, de tudo, né? Da expectativa do público, né? Você pode saber que o seu jogo é totalmente foda, mas você sabe que é difícil de você vender essa ideia, é difícil você precificar ele lá no alto, porque você sabe que você vai perder negócio. Nesse caso aqui, a Nintendo, ela é a Nintendo, e ela tá trabalhando com uma franquia já muito conhecida e muito influente no meio dos jogos táticos. Então, como eles incluíram 2 jogos aqui, eu acho que eles sabiam o público que eles iam vender, eles sabiam que eles não iam vender esse jogo pra tanta gente. Mas tá vendendo, né? Mas as que conhecem a franquia, vai vender. Ele tá em primeiro, né, eShop, assim. Comparativamente, né? Eu não esperava, tá? Eu não esperava que ele fosse vender Também bem. não esperava isso, então, não. Mas é porque, tipo, quando eu olhei o jogo e quando eu vi ele na minha mão, eu não senti, tipo, eu joguei muito pouco, tá? Eu joguei muito pouco e eu já fiz essa ressalva aqui. Mas sabe aquela sensação que você sente, tipo, cara, isso aqui precisava custar preço cheio, tá ligado? Tipo, do jeito que tá agora. Porque, assim, você pode ter alternativas de jogos tão interessantes quanto no mobile que você vai gastar muito menos do que isso, sacou? Pô, não vai ter, mano. Vai ter, Não né? vai ter, mano. Tem jogos táticos muito legais no mobile, cara. Pô, não tem, mano. Nesse nível não tem, cara. Você tá falando de um jogo 10 da revista Edge, assim, sabe? Tipo... Mas, Dan, o que é 10 da revista Edge não é o remake. Mas ele mantém o level design. Mas, Dan, não adianta. A gente tem que avaliar remakes pelo que eles são, não pelos jogos anteriores que eles foram, pô. Mas você tá avaliando pelo superficial, cara. Você mal jogou o jogo, pô. Cara, mas você tá falando, ele é um 10 na revista Edge. Ele não é um 10 na revista Edge. O primeiro foi um 10 na revista Edge. Entendeu o que eu tô falando? Não, mas é porque ele traz agora, obviamente, é outro tempo. Mas você tá justificando falando do 10 da revista Edge, que não tem nada
nada a ver, pô. Não, pô. A jogabilidade dele é a mesma, mano. Eu não tô falando do primeiro jogo, eu tô falando do Advanced Wars 1+2, lançado em 2023. Sim, mas a jogabilidade desse jogo, ela é a mesma do clássico. Tipo assim, Ele é a mesma, mas ele não é o clássico, é isso que eu tô tentando te dizer, Dan. Ele não é o clássico. Mas a jogabilidade é a mesma, você não vai achar um jogo mobile. Mas o que foi avaliado na revista Edge é o clássico, não é esse. Tá bom, mas eu já não tô mais falando sobre isso. Eu tô dizendo que você não vai achar no celular um jogo tático que tenha essa genialidade de gameplay, mano. Não vai, cara. Te desafio. Você não vai. Você vai achar um Final Fantasy Tactics exportado, mas um exclusivo de celular, não vai, mano. Mas ele não custa R$300. Não, eu sei, mas entendeu? aí... A parada é que, tipo, eu olhei pro jogo e falei assim, será que isso aqui, tipo, não poderia ser um pouco mais barato? Tipo, $40 ao invés de $70? É aquilo que o Coelho falou, cara. Tipo, são 2 jogos no pacote. É uma franquia que ela é muito conhecida no seu nicho. É um exclusivo da Nintendo. O Nintendo Switch não é um Wii U, sabe? Que, tipo, tá flopado. Então, assim, eu acho caro também. Eu acho caro. Eu queria que fosse mais barato, sabe? Mas traçar o paralelo com o mobile, eu acho que é, tipo, muito raso, mano. E traçar com a revista Edge de um jogo que não é esse também é meio sem noção, né? Mas é só por causa do contexto histórico. Mas é o mesmo, é um remake do jogo, cara. Não é, Daniel. É outro jogo, mano. É outro jogo, pô. O que deu o 10 da revista Edge não foi esse jogo, pô. Mas é o peso histórico, cara. Não, mas foda-se o peso histórico, cara. O que vale a pena é o que o cara vai pagar no final, pô. Sim, mas ele vai pagar no final um jogo que tem a mesma jogabilidade. O mesmo aspecto tático, a mesma evolução, a mesma progressão, o mesmo level design, o mesmo desenho do jogo. É a mesma coisa, pô. Eu acho que não é justo você falar que esse jogo é o 10 da revista Edge. Não, mas eu não falei isso. Você falou, pô. Não, eu não falei. Falou sim. Não, eu falei que ele tem a mesma jogabilidade do jogo que recebeu 10. É a mesma jogabilidade. Você falou, no mobile eu vou achar um jogo que entrega a mesma coisa. Não vai. Em aspecto de gameplay, você não vai. Eu não falei a mesma coisa, eu falei algo parecido gastando menos. Então, tá bom. Ó, vou sugerir uma parada. Eu acho que pra quem gosta muito de jogo tático, esse aqui é difícil de bater em termos de gameplay mesmo. E eles são 2 jogos, e os 2 jogos eles se complementam, e o segundo jogo ele aprofunda a jogabilidade do primeiro. Então, assim, esse jogo é muito bom. Agora, a minha recomendação é que as pessoas não comecem diretamente por ele, tá? No mobile, infelizmente não tem o jogo que eu vou citar aqui agora, mas no PC, no Nintendo Switch, no PS4 e no Xbox, tem um jogo chamado Wargroove. Ele é bem mais barato e é um jogaço muito bom, Wargroove. E ele é 100% inspirado. Ele é praticamente uma cópia. Só que tem outra temática, né? Só que tem uma temática medieval, é. E ele é da Chucklefish, que é uma boa publicadora. Então eu acho que dá para as pessoas começarem por aqui. E quando elas pegarem gosto pelo jogo tático, aí sim elas vão tirar o valor que o Advance Wars 1+2 Reboot Camp tem, de verdade. Que é pra entregar pra aquela público core que gosta muito desse estilo de jogo, uma das melhores experiências possíveis nesse gênero. É basicamente isso, entendeu? Em termos de gameplay. Eu concordo que eu acho caro, apesar de eu entender a precificação, eu acho caro. Eu acho que é um jogo muito de nicho. Sei lá, se você não curte muito de jogo tático, sei lá, joguei uns aqui e não gostei tanto, não acho que vai ser esse jogo que vai te fazer gostar. Eu acho que ele é pra um público bem específico, assim, tipo, eu gosto de jogo tático, eu tenho interesse, sei lá, eu joguei os originais, eu quero rejogar, sabe, tipo, atualizado e tal, aí eu acho que ele vale, assim, sabe, tipo, eu ainda não terminei, né, mas eu recomendo pra quem gosta, pra quem é esse perfil que eu falei aqui agora, sabe. E eu acho que a maioria das pessoas vão estar junto com o Cardoso nessa, assim, pelo que eu vi de comentários na internet. O pessoal realmente torce o nariz, assim, principalmente por causa do preço, é uma barreira muito grande, e aí já era, mano. O jogo, ele se anula imediatamente, se a pessoa já não conhece previamente. É foda. De fato. E esse, meus amigos, foi o Upando. Cara, vocês acham o quê? Upando é embate. E se vocês gostaram desse embate, eu já falo pra vocês, fiquem ligados aqui, porque vai ter o versus Dan versus Cardoso. Hoje vocês tiveram uma amostra grátis aí, ó, do que provavelmente vai ser o versus. Então, galera, deixa 5 estrelinhas lá no Spotify, manda o seu comentário de qual lado você está. Versus Cardoso ou versus Dan? Quem vocês concordam? Ou se vocês estão ao lado do Coelho? Lembrando que o Versus é um programa exclusivo de quem é nosso assinante lá no Catarse. Então, a partir de R$5, cara, você já tem acesso ao Versus, ó. Todo mundo já vai se tornar, né? Porque R$5, pô, vários conteúdos aí, libera o Disc Up, o Super Elogiado, conteúdos exclusivos, não tem como. O pessoal vai correr agora lá, catarse.me/up, descer o cinquinho e aproveitar com a gente, né? É isso aí. Vamos nessa então? Partiu? Partiu! Vamos nessa. Muito obrigado a todos! Beijos, Abuzeta, beijos, Starboy, a todos que estão ouvindo. Até semana que vem, amigos! Valeu! Tchau! Tchau, gente. Tchau.